Fala aí, galera, beleza? Paulo que tá falando mais uma vez com você. Hoje estou com a doutora Tatiana da Cunha. Bem-vindo mais uma vez. Obrigada, boa noite. Linda, como sempre, hoje de lilás. Como que é em inglês? Purple? Purple, até com o batomzinho purple, tá linda, lindona. E por falar em linda, essa semana eu tive a oportunidade de fazer um casamento, que é bem legal, porque eu sou notário público, eu não penso que é grandes coisas, porque não é, viu, gente? Mas é bem legal e já fiz vários casamentos e eu adoro. Então eu quero falar hoje sobre casamento com a doutora, que também pode fazer casamento. Você pode fazer casamento? Não? Pode, né? Sou notária. Mas ela prefere fazer divórcio. Mentira. Tô brincando, é que prefere fazer. É advogado de família. Como advogado de família, você não encoraja o divórcio. Pelo contrário, você encoraja as pessoas a ficarem casadas. Então, vai para o nosso vídeo de hoje. Quais são os cuidados de se ter antes de se casar? Mas eu quero falar assim, ó, com o americano e americana. Por quê? Porque nós estamos nos Estados Unidos e esse vídeo e esse programa do canal Perguntas é voltado para brasileiros que pensam em morar nos Estados Unidos. Então, quais são os cuidados? Óbvio que a gente está falando americano e americana, mas que qualquer casal deve tomar antes de se casar aqui nos Estados Unidos. Se existe isso, né? Não sei se existe cuidados. Porque quando a gente casa, a gente está apaixonado. A gente está cego e a gente acha que nunca vai acabar. Só que, infelizmente, as estatísticas mostram que acabam. E aqui é o país que mais se divorcia no mundo. Então, como nos proteger, ou se proteger, ou proteger o outro? O que dá para fazer antes de casar? A gente já falou algumas vezes, uma das coisas que a gente pode fazer para proteger patrimônio, né? Seria um pacto pré-nupcial. E nesse pacto pré-nupcial você escreve o que eu tenho, é meu, o que eu tenho, a parte é sua. É tipo um acordo? É tipo um acordo, é tipo um contrato, né? E é livre. Eu posso estipular o que eu quiser. Então, geralmente, né, falando de Flórida, que é onde eu atuo, eu sou licenciada no estado da Flórida. A lei da Flórida, por exemplo, é um estado que a gente tem é um estado de equitable distribution, ou seja, tudo aquilo que é adquirido durante o casamento, tanto de bens quanto dívidas, é dividido entre os dois na hora do divórcio de forma igualitária, né? Dividido entre os dois igualmente. Então, num pacto pré-nupcial, eu posso colocar que tudo aquilo que eu já tinha antes do casamento vai continuar sendo meu e a outra parte abrir mão, porque também faz parte dos bens adquiridos durante o casamento e dívidas, faz parte também a valorização daquilo que eu tinha antes. Por exemplo, se eu tenho uma casa e essa casa está sendo pago mortgage durante o casamento e aquela casa já era minha, o meu marido, em caso de divórcio, vai ter direito à valorização daquela casa. Por exemplo, aquela casa valia 100 mil quando eu me casei e hoje, na hora que eu vou me divorciar, a casa vale 300 mil. Ela valorizou 200 mil. Ou seja, o meu marido vai ter direito a 100 mil. A metade da valorização. Da metade da valorização, né? Existem algumas regrinhas que se aplicam. Também, né? É verdade. Eu acho. Mas via de regra, tendo feito pagamento de mortgage durante esse casamento, a outra parte vai ter direito à valorização. Eu posso abrir mão disso através de um pacto pré-nupcial, colocar que tudo aquilo que é adquirido por cada uma das partes, continua separado como era antes, e eles podem abrir mão, inclusive, da valorização. Podem abrir mão de pensão alimentícia, que é uma das coisas que se abre mão muito, ou se estipula pensão alimentícia, ou pode também se estipular uma pensão alimentícia. No começo, antes de casar? É muito Já fala de se divorciar? É muito comum com americanos, né? Isso é bem comum na nossa cultura brasileira, não entra muito. Quando uma pessoa casa com aquele americano que não quer que ela... Principalmente acontece comigo, só aconteceu até hoje em casos de mulheres que casaram com americanos que não queriam que elas trabalhassem. Então, por exemplo, se ela se divorcia dele no futuro, ficou sem trabalhar, como é que vai ser? Então já deixa tudo aquilo acertado, isso é bem comum. Então normalmente a gente, no caso um americano vai casar com uma brasileira, ou pode ser um europeu, não precisa exatamente ser um americano, mas ele vai casar com uma pessoa aqui na Flórida e ele não quer que ela trabalhe, quer que ela largue a vida profissional dela. Então hoje, por exemplo, essa pessoa ganha $80 mil por ano. Então a gente usa, como eu já tive exatamente esse caso, a gente usa como base de cálculo aqueles $80 mil que ela faz por ano. Então, por exemplo, normalmente eles gostam de estipular um tempo
que a pessoa não vai ter direito a nada se ela se separar. Normalmente 5 anos, 7 anos, 10 anos. Então, por exemplo, até 5 anos, se ela se divorciar, ela não ganha nada. Mas se depois de 5 anos ela se divorciar, ela ganha 80 mil por ano. Então, por exemplo, em 15 anos eu fiz esse pacto. Se essa esposa, se ela se separar em 15 anos, ela vai levar 800 mil dólares. Porque é 80 mil por cada ano de casamento após o 5º ano do casamento. Cada ano que ela ficar casada, após 5 anos. Se ela se divorciar antes de 5 anos, não leva nada. Como chegar... Vamos dar um exemplo. Eu tenho muito dinheiro e a minha esposa não tem zero dinheiro. Eu conheci por uma amiga, a gente se apaixonou e nós vamos nos casar agora. Como que eu vou chegar delicadamente e falar, toda essa grana que eu tenho, eu te amo, eu confio em você, eu quero ficar com você pelo resto da minha vida. Eu acredito que nós fomos feitos um pro outro. Tanto é que eu quero me casar com você. Só que esse dinheiro tu não mexe. É que muitas vezes é difícil. Não é? É difícil e muitas brasileiras não entendem isso. Só que pro americano isso é uma coisa bem comum. É prático, exatamente. Essa não tem que pensar passado. Passado. E muitos dos pactos que eu tenho feito, dos que eu já fiz, são com homens, e assim, tem com mulher também. Às vezes tem a mulher que tem mais dinheiro. São homens que têm já 3, 4 filhos. Eles já têm um will, um testamento, já tem um passado e eles querem deixar para os filhos. Então aquela mulher tá entrando ali, às vezes, na vida desse homem, quando ele já tem 50, 55 anos. Então é difícil, é bem difícil, mas eles abordam. E tem muitas mulheres que se ofendem. Então, não tem que se ofender, não é teu, você não trabalhou por isso. Exatamente. Eu tive um caso até que, inclusive, ela insistiu muito e a briga ficou ali. Eu já tive caso que teve desistência de casamento por causa disso. Uau! E caso que quase teve a desistência, teve a cerimônia da assinatura, não deu para assinar naquele dia porque os ânimos estavam acirrados. E depois assinaram em outro dia, mas porque ele não queria fazer um seguro de vida. Ela queria porque queria. Então, já que eu não vou ter direito a nada, eu quero um seguro de vida. Mas é aquele seguro de vida, mas é que saía muito caro, porque ele já estava numa idade mais avançada. Então, nesse caso, ele não queria fazer. Foi uma briga, mas ele acabou fazendo. No final, ele acabou fazendo. Então, o seguro de vida você acha que é uma boa fazer? É uma boa. Mesmo assim, 2 jovens vão casar? É uma boa, exatamente. Quanto mais cedo fizer, melhor. Então, ó, vamos lá. Porque é interessante. Nós não vemos o que a doutora Tatiana da Cunha vê, porque ela vive isso todos os dias, né? O número de pessoas que divorciam, que dá esses problemas, essas brigas. Então, o pacto pré-nupcial, fala? Pré-nupcial. Ou pós-nupcial, que pode ser feito depois do casamento, exatamente. Tipo assim, alguém tá assistindo agora e falou, deixa eu falar com essa doutora aí. E se a gente já tem alguma coisa? Deixa eu falar com essa doutora aí. Olha essa doutora doida do canal Perguntas. E se a gente já tem alguma coisa, a gente pode, dividir agora em vida? Pode. Mas no papel, não dividir. Falar assim, se morrer, isso aqui já fica das crianças, isso fica pra mim. Eu já chamado will, né? É um will, exatamente, testamento. Mas só voltando ao seguro de vida também, que aqui que não tem nada a ver com o pacto pré-nupcial, ele é muito comum no divórcio também, para assegurar o pagamento do alimony, que é a pensão alimentícia para o cônjuge, ou para o child support da criança. Hoje em dia, os juízes, para eles mandarem a pessoa fazer o seguro para garantir essa obrigação que aquela parte vai ter, ou o esposo ou a esposa, de pagar 10 anos de pensão alimentícia para o outro, ou 10 anos de child support, só em determinadas circunstâncias excepcionais. Mas no acordo pode existir muito bem. Por exemplo, o cara tem que pagar 10 anos de child support, $1.000. Então, quanto que vai ser isso, né? $1.000 por mês, 12 meses, vezes 10 anos, são 120 meses. $120 mil que ele tem a obrigação em 10 anos de pagar $120 mil de child support. A esposa, que vai ser a futura ex-esposa, pode pedir... Você tem a futura ex-esposa. Eles podem chegar num acordo de que ele vai fazer um seguro de $120 mil caso ele venha a faltar. E nada mais justo, porque é para criança, né? Legal, principalmente as mulheres mais jovens que casam com os caras mais coroa que... Entendi. Exatamente. Qual outra coisa que a gente precisa fazer antes de casar, que você acha que se tivessem feito não estaria dando briga hoje? Se tivesse feito isto, Paulo, hoje não estaria nessa posição. Eu acho que o que evita briga é
prenup, né? Prenup ou postnup, porque ali tu estipula coisas e aquilo ali vale como um acordo de divórcio, né? Um acordo de divórcio, na hora do divórcio, quando já entra com a petição de divórcio, ele diz, olha, já tem isso aqui que eles acertaram lá no passado que vai funcionar como um acordo de divórcio. Mas tem outros problemas que não necessariamente levam, outras questões que não necessariamente levam a brigas entre o casal, mas há outros problemas, por exemplo, que é um caso que já me aconteceram alguns e outras pessoas agora estão se precavendo antes que esse problema aconteça, que é ter a certeza absoluta que ela está livre e desimpedida para casar e que aquele divórcio que ela fez do primeiro casamento dela é um divórcio válido aqui nos Estados Unidos. Que não é separação, porque no Brasil, vocês meninas, vêm pra cá que vocês separaram lá, separar não é divórcio. Não. No Brasil, hoje em dia, não estou querendo me aprofundar muito no Brasil, mas antigamente, isso na época que eu atuava, era assim. Eram poucos casos de divórcio direto no Brasil. Existia primeiro a separação judicial. Separação de corpos, tinha a separação judicial e depois tinha o divórcio. Eu não me lembro quanto tempo que era exatamente o divórcio, que podia fazer depois de separação. Mas existia antes uma sentença de separação judicial e depois vinha a decretação do divórcio. E hoje em dia eu sei que já dá para se fazer o divórcio direto no Brasil. Sempre deu, até na época que eu me divorciei, no Brasil, há quase 20 anos atrás, dava para fazer o divórcio direto, mas já tinha que estar separado, de fato, por um determinado tempo, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia pode-se fazer o divórcio direto. Mas o que acontece? Eu já tive alguns casos que as pessoas eram separadas judicialmente, não eram divorciadas, e vieram aqui e se casaram com o americano. E apresentaram aquela certidão na hora de fazer o seu processo imigratório, e foram colocadas em deportação. Porque a imigração entendeu que aquele casamento, primeiro, e é verdade, não tinha sido dissolvido. Então, o que ela teve que fazer? Elas tiveram que fazer, tem um que está terminando agora esse caso, já estamos há 3 anos numa saga, porque a minha cliente porque o marido americano dela que decidiu, eu vou fazer os teus papéis, né? Porque ele morou no Brasil, então pegaram a certidão lá. Ela não tinha, pegaram o divórcio, mas a imigração se deu conta que a separação dela saiu numa data, ela casou com o americano e depois o divórcio dela lá no Brasil saiu. E estava tudo isso e a imigração olhou e disse, mas só um pouquinho, você casou antes desse divórcio sair? Quando você casou com esse americano, você era somente separada judicialmente. Então, você não dissolveu os bonds, os laços do seu matrimônio ainda e vamos te colocar em deportação. Nossa, que cara ruim. Aí, porque ela era inelegível, para um I-130, né? Então, não é nem a questão do green card, era o I-130 que eu não podia também, ela tinha um parentesco. O I-130 é o quê? É o que estabelece o parentesco com o cidadão americano e aquela pessoa que quer imigrar. Ou o residente e aquela pessoa que quer imigrar. E nesse caso, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma anulação, já foi mais de um desse caso, mas foi uma anulação do casamento dela com o americano. A gente vai na corte de família aqui, isso foi em Seminole County, anularam o casamento, tem que dar toda uma explicação para a juíza por que eles estavam pedindo a anulação do casamento. E a gente explicou, tivemos que explicar para a juíza o porquê, qual era a diferença de separação para divórcio, porque eles também não entendem muito bem aqui, nesse caso, por que demorou tanto de um para o outro. E depois eles casaram de novo. Eles se separaram, me lembro, era 8 de novembro, e acho que dia 13 de novembro eles casaram de novo. Aí a gente começou a primeira etapa imigratória, terminamos o processo de deportação e agora ela finalmente está conseguindo o seu. Resumindo, tenha certeza que você realmente está divorciado. E o outro caso, que não é esse livre, desimpedido e que pode casar, que eu digo, esse caso é clássico, que acontece muito aqui em Orlando. Os dois vieram para cá, os dois acabaram começaram a vida nos Estados Unidos e decidiram se separar. Vamos nos divorciar, vamos pegar um advogado lá no Brasil, que isso não é errado. Em vários casos eu falo para as pessoas, e agora tem mais ainda, tem esse novo divórcio online lá no Brasil, que a gente pode falar disso, que se a pessoa não tem bens nenhum, não tem filhos, não tem nada, ele pode ir lá no Brasil e fazer esse divórcio com um advogado só representando os dois. Mas se ele fizer esse divórcio com os dois residindo aqui em Orlando, esse divórcio não vai ser válido para imigração. Aí é a mesma coisa. Aí já aconteceu da pessoa já estar casada com o americano ou
né, com um brasileiro naturalizado americano, está a ponto de pegar lá, aplicar para a imigração, entrar com o seu processo e aí ir para um advogado de imigração que diz, olha, isso aqui não vai passar. Aí a pessoa tem que fazer a anulação do casamento, o divórcio, aquele divórcio que ela fez lá no Brasil por procuração, tem que fazer aqui de novo para depois ela poder casar de novo. Então a minha pergunta é, se eu der uma de você não sabe, ninguém viu, e casei, ninguém sabe nem viu, eu era bobo lá, não foi nada, não é nada, eu amo você, eu não amo, mas E aí, como que é? Posso entrar, vou falar, não, eu assino, não sou casado, nunca fui casado, posso fazer tudo normal? Na hora de fazer Eu vou casar bonitinho aqui. Eu até contratei o Paulo Paterno, que é meio burrão. Ele mesmo assinou lá pra mim. Sim, você vai... Infelizmente, aqui a gente coloca a data do divórcio anterior e ele pode criar se não colocar a data, não divorciei. Se ele tiver Nossa, ainda a mulher que eu casado... divorciei, ela vai estar assistindo 4 vezes. Divorciei não, que eu casei 4 vezes. Era o 5º marido, eu acho, dessa vez. Tá louco, hein, filha? Meu Deus. Tu diz agora assim, que eu lembrei que tá escrito embaixo. Ele vai estar cometendo uma fraude, né? Ele vai estar cometendo uma fraude, vai estar cometendo... Por não ter falado. Por não ter falado, né? E aí é uma pessoa que está casada, tu estás me perguntando se a pessoa continua casada lá no Brasil, vem aqui e casa? Pode acontecer. Assim como tem o... Que não tem ninguém vai procurar saber lá, né? Exato. Só fofoqueiro de plantão na internet. Que vai falar, mas ele tá casado ainda. Hoje é que no Brasil o casamento não é um recorde público, né? Que assim, que a gente procura. Eu nem sei. Eu nem sei como no Brasil, se hoje em dia tem procura online ou não tem. Mas assim, a pessoa vai passar o resto da vida dela. Se ela morar aqui e tiver documentada, e isso pode nunca aparecer. E se a mulher lá, ou o homem lá, no caso no Brasil, não se manifesta também? Pode acontecer. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Claro. Assim como eu não aconselho, que é uma coisa que a gente fala para os clientes e eles fazem igual, entrar com 2 divórcios. Se eu sei que a pessoa está divorciada lá no Brasil, eu não vou entrar com outro divórcio aqui, porque ele tem uma casa em Orlando. Ele tem que entrar com outro tipo de ação, que é uma partition para dividir a casa na Corte Civil, ou ele tem que domesticar aquele divórcio do Brasil e pedir a venda desse bem que ficou aqui em Orlando. Agora, tem gente que não diz pra mim e diz, eu quero me divorciar aqui, só tenho uma casa em Orlando, e como é que eu vou saber que ele tá divorciado lá no Brasil? Já. Que já está divorciado no Brasil. Tem vários. Mas se eu me casar só aqui, a gente já vai mudar. As pessoas querem fazer 2 divórcios, entende? E 2 divórcios não dá pra fazer. Uma vez divorciado aqui, tá divorciado. Exatamente. E porque eu homologo lá no Brasil, e a mesma coisa quando eu faço lá, eu posso domesticar aqui. Foi o que minha mãe fez. Quando eu casei aqui, ela me homologou. Então lá no Brasil, eu sou casado também, mesmo não ter casado. Mas aí ela registrou o casamento. Isso, registrou. Registrou o casamento. Ela registrou o casamento na época, não sei, já faz tempo, né? Então é a mesma... 22 anos. Registra o casamento no consulado com a certidão do registro do casamento. Ela vai lá no cartório das pessoas civis e naturais lá do Brasil e registra esse casamento. E aí você vai ter uma certidão de casamento brasileira com o local do casamento tendo sido na Flórida. Então, assim, aí você realmente é casado realmente no Brasil. Que nem isso é até interessante falar, é importante falar. A mesma coisa das crianças. Todo mundo fala assim, registrei meu filho no consulado. Muita gente que eu falo não sabe disso. Registrei o meu filho no consulado americano, no consulado brasileiro, tirei o passaporte e meu filho é brasileiro, tem a dupla cidadania, etc. Até tem, mas ele não tem uma certidão de nascimento brasileira. Esse processo não está totalmente completo. O certo é, a gente pega no consulado brasileiro aqui o registro do nascimento. É a certidão do... Eu tô te falando que eu tenho 2 filhos e eu tenho... Eu tô pensando, eu tenho dos meus 3. Eu tenho 4 filhos, mas tenho 3. Uma é registrada, a Maria e o Anthony não é até hoje. Vou te explicar por quê. Porque o que acontece? Anthony, tua mãe não gosta de você, verdade. Ele nasceu 3 anos antes, então eu tinha lá dele, do consulado, registro do nascimento. E ficou lá comigo, eu nunca registrei lá no Brasil, e da Maria veio o registro, tem uma certidão do registro do nascimento. Quando eu fui no Brasil, no cartório, para pegar a certidão de nascimento de cada uma, a certidão brasileira, que tinha que fazer que nem a gente faz do casamento, faz da criança, que a maioria não faz, a maioria só tira passaporte e não faz. Eles me disseram assim, olha, dele aqui não vale. Tem que ser certidão do registro do nascimento.
E aí fizeram da Maria. Ela tem uma certidão de nascimento brasileira, igual a minha, igual a tua, só que dizendo que nasceu nos Estados Unidos. E a do Anthony eu peguei depois essa certidão no registro do nascimento, mas acabei que nunca fui lá no cartório de novo fazer. Mas ela tem a certidão brasileira dizendo que nasceu, qualquer um pode ter. Mas tem que fazer esse step, tem que ir no cartório lá no Brasil registrar, senão não produz o efeito lá. Viu? A gente era pra falar de uma coisa, a gente já tá falando de outras coisas, porque são tudo interligados. O casamento, filho e o divórcio. Então, pelo que eu entendi aqui, para me prevenir, se eu sou uma pessoa que tem alguns bens e eu não quero compartilhar os bens, porque eu quero deixar para meus filhos, ou porque eu não quero compartilhar o bem, porque já era meu, para que te interessa? Vamos conquistar nossas coisas juntos? Dependendo, eu preciso ter isso em acordo antes. Caso eu não faça nada, que lá, tipo, no meu caso, vou fazer uma consultoria aqui, ó. No meu caso, eu casei, tô casado, meu pai morreu, deixou herança. A Heather tem direito dessas heranças? Não. Não tem direito. A não ser que você... Eu sou casado no Brasil também. Sim, lá no Brasil. Minha mãe registrou, lembra? Sim, Falei, não, lá no Brasil, pelo que eu saiba também, não é essa também não. E meus filhos? Do teu? Tem, teus filhos tem, claro. Do tudo que é teu vai ser dos teus filhos, né? Aqui nos Estados Unidos vai ser primeiro dela, porque todos os teus filhos são do casamento. Se tu tivesse, vamos dizer, duas filhas de um casamento e outro do outro, que não fosse da Heather, ia ser 50% para a Heather e 50% para os filhos, incluindo os que tu tem com a Heather. Porém, se todos os filhos são do mesmo casamento, diferente do Brasil, a lei da Flórida passa 100% para a esposa. Por quê? Qual é a finalidade da lei com isso? Porque os teus filhos vão herdar da Heather. São todos filhos do mesmo casamento. Então, assim, no Brasil não. No Brasil já passa automaticamente. Não. Se eu morrer agora, as heranças porque tem coisa lá que não tem, entra no meu nome. Não, lá no Brasil eu só sei que lá no Brasil vai ser 50% dos filhos e 50% da esposa. Aqui nos Estados Unidos passa 100% para a esposa quando todos os filhos são daquele casamento. Eu acho que devia ser 100% da esposa no Brasil também. Eu também acho. Você não acha? Porque já complica, tá dando de coisa pra criança que nem sabe, porque depois vai virar, sei lá o que, vai casar com não sei quem. Exatamente. Não é? Então, exatamente. Porque a teoria atrás disso, né? A tese atrás disso é que as crianças vão herdar dela. Resumindo, gente, se você quer casar, casa com a pessoa certa, casa por amor. E se você tá muito preocupado, agora o terapeuta Paulo quer falar, se você tá muito preocupado com o que a pessoa tem, se vai deixar pra você ou não vai deixar pra você, já começa a olhar no teu coração que talvez teu coração esteja no lugar errado, porque não interessa o que a pessoa construiu sem você, você não existia naquele momento. O importante é de hoje, vocês juntos, em diante, de hoje pra frente, o que vocês podem construir junto ou o que vocês pensam em usufruir, e nem viver juntos. Às vezes não precisa construir nada, às vezes viver momentos bons. E se você ainda não estiver concordando comigo, faz essa pergunta pra você: e se fosse o contrário? Como eu me sentiria? Entendeu? Então, as coisas, bens é muito bom, mas melhor do que bens dos outros é você conquistar as suas coisas. Isso é muito melhor. E a gente casa pensando que é uma vez só. Só que, infelizmente ou felizmente, às vezes não é. Umas pessoas se divorciam por alguns motivos que elas acham que são bons, outras pessoas nem tão bons. Então, meu conselho com o Paulo Conselheiro é: se você estiver sendo abusado ou abusada, divorcia. Não tem documento, não tem dinheiro, não tem nada que pague a sua paz. Caso contrário, tenta relevar. Você já está tanto tempo junto, né? Porque até o clima até baixou uma nuvem preta aqui. Vamos espalhar essas nuvens. Mais alguma coisa que a gente precisa falar? Você acha importante sobre o casamento? Alguma coisa para a gente se preparar? Saber também, né, a extensão a gente fala muito em bens, né, as dívidas, né, da outra parte. Não que a pessoa vá assumir as dívidas, mas às vezes a pessoa está começando a vida e ela está achando que tem uma situação financeira e a situação é outra. E vocês que vão casar com americanos, a maioria dos americanos que estudaram aqui, eles vêm com, como chama? O student loan, mas aí já era uma dívida anterior ao casamento. Não, mas se você não fizer o prenup, não vem com tudo? Não. De qualquer forma, eu tô casado contigo, vai sair do meu bolso. Claro, exato. Vai afetar o casamento. Isso nesse aspecto, sim, aquilo que eu tô pagando por mês, a pessoa já tá sabendo, exatamente. Mas é isso, é bom saber
que tenha conhecimento, pelo menos. De todas as dívidas. Porque assim, ele ganha bem, eu ganho bem, mas aí, vamos dizer, o cara tá pagando um monte de dívida. Vai sair exatamente como tu disseste do salário dele, aquela dívida ali. Mas muitas vezes, por exemplo, as pessoas aqui como é que a gente vai dizer? Encantam, né? Acham, ele tem aquela casa, etc. Às vezes a casa não tem nada de equity, gente. Então, assim, ele tem uma casa de $1 milhão. A casa não é dele, a casa é do banco. O cara tá pagando, tá por aqui. Então, assim, já refinanciou 3, 4 vezes, entende? Então, assim, uma coisa muito importante que eu vejo muito acontecendo aqui é esse negócio do refinanciamento. Logo que eles casam, aí bota o crédito da esposa que casou, aquela que tá precisando o documento, logo que ela tira o documento, refinancia aí com 2, 3 anos de casamento e aí depois, daqui 3, 4 anos vão se separar, não tem nada naquela casa. Mas... Os americanos refinanciam muito. Eles compram carros novos. Daí, tudo financiado, gente, tudo financiado. Aí, como aqui em Orlando, as coisas estão crescendo muito, então muitas casas estão valorizando muito. Aí eles refinanciam, aí ao invés de pagar aquele carro. Resumindo, eles fazem um monte de dívida e a maioria dos americanos, 80%, para ser mais claro, tem mais de $25 mil de dívidas no cartão de crédito. 85% dos americanos. Imagina se teu futuro marido já vem com esse monte de... Você trabalha que nem uma louca pra pagar o cartão de crédito do cara. Tem que pensar em tudo, né? Exatamente. Não, exatamente. Tem casais aqui que, por exemplo, se separam. Isso acontece muito. Se separam, ficam vivendo separados. Ele tá me sustentando. Aí ele fala pra ela assim, gasta no cartão de crédito. Ela fica 2... Olha, e eu não tenho nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. É muito mais que isso, desses tipos de casos. De pessoas que estão separadas há 2, 3 anos... E, meu marido tá bancando, ele tá mandando ela colocar no cartão, ele tá pagando o mínimo do cartão de crédito, e aí, bom, agora ele arrumou a outra, vamos formalizar o divórcio. E aí, ela é responsável por metade de todas aquelas dívidas do cartão de crédito. Muito boa dica. Você e aí o que acontece? Ele tem tudo aquilo, ele vai dizer lá pro juiz, olha, eu não posso pagar a limone, ele vai provar que ele não tem capacidade. E ela que gastava esse dinheiro. Porque o que acontece? Esse pouco que ele vai ter, que vamos dizer que ele tá devendo aí 60, 70 mil em cartão de crédito, vamos dizer que ele vai pagar aí 2, 3 mil por mês, vai diminuir na capacidade financeira mensal dele, porque ele tá pagando aquela dívida, de dar o alimônio. Então alguns, eu assumo a dívida, a pensão alimentícia pro cônjuge, eu vou assumir essas dívidas, mas tu não vai ter o teu direito de pensão. E na realidade, ela ficou 2 anos, aqueles 2 anos lá, sustentada pelo cartão de crédito e se ferrou, né? Por isso que é muito importante você saber com quem você está casando. E conhecer gente de aplicativo é legal, é maravilhoso, é bacana, é bonito, às vezes é legal. Mas cuidado, tanto os homens quanto as mulheres, porque a gente nunca sabe quem é a pessoa que a gente tá dormindo muitas vezes, né? E isso pode vir trazer um baita de um problemão para vocês. E óbvio, se você tiver mais dúvidas, entre em contato com a doutora Tatiana da Cunha. Todas as informações do escritório dela tá nesse programa e todos os programas do canal Perguntas. E aí você pode sentar com ela, explica qual é o teu caso e ela vai direcionar você pelo melhor caminho que ela acredita. Eu acho que é isso, né? É isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada, gente, você. Beijo. Não se esqueça, vai seguir a doutora Tatiana da Cunha. Se você precisar usar ela, use. Porque eu amo essa mulher, ela é inteligentíssima e faz um baita de um trabalho. E é workaholic, ela gosta de estudar e gosta de aprender, tá bom? Beijo!